No dia 10, quinta-feira, temos o segundo episódio da série Eclipse, o último dessa temporada, depois renova a temporada, mas nessa temporada acaba por aqui. Esse eclipse é um eclipse de lua nova, Sol e Lua estarão no grau 19,47 do signo de Gêmeos. Vale a pena a gente localizar no mapa da gente, calcular o mapa natal e localizar onde encontra esse grau, proximidade desse grau, de Gêmeos ou do signo oposto Sagitário, porque é nesse segmento, nesse eixo, que o eclipse, agora do dia 10 de junho, vai se manifestar. Os efeitos de um eclipse, eles tendem a ser três efeitos básicos de um eclipse. Primeiro, todo eclipse decide algo, ou seja, não passa dali, ok? Segundo, todo eclipse ele tem essa forma de agravar, intensificar, aumentar o volume das águas daquilo que já estava problematizado. Geralmente não são situações assim necessariamente que do nada acontece um evento extraordinário, embora isso possa acontecer também. Mas o efeito mais provável de um eclipse é justamente de transbordar o que estiver na borda. De novo, é agravar situações que já estavam com um nível alto de problematização. Terceiro efeito de um eclipse são justamente a produção de acontecimentos extraordinários, porque o eclipse ele gera um delta energético superior à média do combustível e energia disponíveis em geral, nos momentos comuns da vida. O eclipse é como se ele estivesse assim, dobrando a aposta de energia, né? Disponibilizando um delta, um quanto energético muito maior. Então, coisas extraordinárias podem acontecer. E, finalmente, o efeito comum do eclipse vai naquela linha da puxada de tapete, né? De sumir uma situação, de desaparecerem coisas, pessoas, circunstâncias, situações, saírem de cena, ofuscar, eclipsar, desmaiar, tirar o brilho, tirar de cena. Isso também, então quem tivesse meio pela bola 7 pode ser devidamente convidado a sair de cena, do palco, por conta de um eclipse. Muito difícil a gente conseguir voltar à luz, voltar ao brilho. Se a gente tiver, ou quem estiver, a figura pública, ou pessoal, ou a sua própria pessoa, se estivermos numa situação de baixa, ou de ostracismo, ou de queda, ou de recuo, né? Muito difícil durante eclipses, lembrando que a gente teve um no dia 26 e vamos ter esse agora, estamos tendo agora no dia 10 de junho, a gente sair da sombra para a luz, ok? É isso aí, porque tem essa energia justamente do eclipse, né? Ofuscar, tirar a luz e não gerar luz, produzir luz, alguma coisa assim. Então, quem estiver na encolha dificilmente consegue reverter a situação, como eu falei, do escuro para o claro, da sombra para a luz. Agora, tem um fenômeno interessante que é próprio da lua nova, do eclipse da lua nova, do eclipse solar, que é prevalecer ou enaltecer o passado. É como se fosse um pouco assim, como o futuro não parece muito interessante ou muito promissor, o passado parece promissor e parece gerar soluções que o futuro não esteja apontando. Então é um tal de ressurgirem das cinzas figuras, pessoas públicas, pessoas da nossa vida privada que pareciam que estavam fora de cena, pareciam que tinham saído, desacontecido, né? E elas voltam como solução, o passado como solução. Então a gente tem que tomar muito cuidado durante o eclipse solar para a gente não recair em situações, hábitos, relacionamentos, tendências que custaram muito para a gente se desligar, se desprender e que tem essa cara de recaída, de volta do passado com o eclipse solar. A vigência
de um eclipse, do eclipse solar, será minimamente para nós, pessoas físicas, minimamente um mês, ou seja, até a próxima lunação de lua nova, que vai acontecer na próxima lua nova, 9 de julho. Mas há um consenso entre os astrólogos de que a vigência de um eclipse é de 6 meses, 6 próximos meses, pelo menos em termos coletivos, em termos mundiais. Vamos agora ao mapa do eclipse, né? O mapa do eclipse é levantado para a hora que se dá o eclipse para a cidade de Brasília, para saber o que está acontecendo aqui para nós. Esse eclipse, ele leva a assinatura de Netuno, uma quadratura de Netuno, indicando que ainda estamos num período de nebulosidade. Quem está ao volante, nós que estamos ao volante de qualquer situação, não está enxergando muito bem os vultos que se passam na frente. De modo que ainda é um clima de muita indefinição. Ainda não sabemos em que ilha, em que porto que o barco vai ancorar, vai aportar. De modo que não é hora ainda de ligar o motor do barco ou içar as velas e vamos em frente. Não temos ainda esse vamos em frente, porque ainda estamos nessa situação um pouco cabra cega, um pouco tateando, de modo que a gente só vai conseguindo enxergar a situação metro a metro, palmo a palmo, e não lá adiante na frente. Então é muito fácil a gente errar, a gente se enganar, a gente se equivocar, principalmente quando a gente se mete em novos negócios, novos empreendimentos, novos investimentos em áreas e territórios que não são conhecidos para a gente, porque quando a gente está em terreno conhecido, é claro, pode apagar a luz, pode vedar os olhos, que a gente sabe por onde está andando. Não, claro, a gente sabe onde tem a mesa, onde tem a quina, onde tem o degrau, mas em terrenos novos e desconhecidos, com essa nebulosidade, eclipse, que já quer dizer pouca luminosidade, e com quadrado com Netuno, quer dizer nebulosidade, é melhor ir seguindo assim na base do palmo a palmo, passo a passo, metro a metro. Vai acertar mais quando a gente chega mais de perto para ver. Temos ainda a presença de Marte oposto a Plutão neste congelado, cristalizado, nesse mapa do eclipse, que ainda é uma indicação de guerra. De novo, quando a gente fala guerra, não precisa ser guerra só Palestina e Israel jogando bomba, também. Mas é guerra entre forças, é disputa de forças, é terreno minado, é agressividade, é belicosidade, é confronto. Então, de novo, é bem importante a gente não aumentar ou amplificar ou entrar em zonas de guerra. Localize na sua vida onde tem faixa de Gaza e se afaste. No mapa do eclipse, o mapa da lunação, lua nova, que é o eclipse, levantado para Brasília, esse que eu estou descrevendo para vocês, temos, graças a Deus, essa salvação, que é a Vênus encostada no ascendente desse mapa, fazendo um lance legal com Urano, indicando, é a melhor coisa desse mapa, de longe a melhor coisa, indicando que apesar das nebulosidades, apesar das indefinições, das incertezas, dos vultos que fazem com que a gente não veja tão claro, então a gente pode acertar o alvo errado, né? Ou atirar para o alvo errado, ou se enganar nos passos, ainda assim, em meio a isso, estão ocorrendo uma série de facilidades, benefícios, amenizações, ganhos que vão surgindo, vão sendo trazidos para nós, aportados nas nossas terras, porque se trata do mapa levantado para o Brasil. Então, temos ainda uma margem, alguns tesouros e bens para serem descobertos e aproveitados e algumas melhoras interessantes nessa vigência do eclipse. Se a gente trouxer esse mapa do eclipse e colocar sobre o mapa do Brasil, a gente vai ver que o Brasil é afetado por esse eclipse que cai no grau 19 de Gêmeos, pegando aqui numa quadratura aguda aqui, Sharp,
para o Sol do Brasil a 14 de Virgem, que se encontra a 14 de Virgem, e Mercúrio do Brasil, que se encontra a 24 de Virgem. Esse eclipse cai ali bem no ponto médio entre os dois. Isso é uma indicação de um período de tensão, ou de agravamento, ou de crise, ou de aumento de nós para governantes, dirigentes, representar líderes representados pelo Sol, que podem receber um ofuscamento aqui, né? Cair um pouco no ofuscamento, líderes, dirigentes, governantes, e Mercúrio para as questões financeiras, para a gestão financeira, para medidas financeiras. É como se fosse uma coisa, como se trata de um eclipse, que sempre obscurece as situações, é como se a gente não soubesse muito bem a quantas andam as contas, a conta em que pé está o nosso cofre. O dinheiro sai por medidas necessárias, sai para cobrir acordos, sai para auxílios emergenciais, o que seja, ele sai e a gente não sabe se ele está entrando, por onde ele está entrando. Então as contas ficam assim um pouco nebulosas por conta do Netuno e eclipsadas por conta do eclipse ou mesmo agravadas. Isso vale para o Brasil como um todo, para as contas públicas, para os negócios em geral e para o nosso bolsinho de brasileiro, cada um de nós também.